Eu saí de um lugar porque eu não acreditava mais que eu ia poder passar na OAB. Porque foi 5 primeira fase e 2 segunda fase. Era muito desesperador, chorava. Quantas vezes você chorava, Poli? Chorava todo dia, ligava para ele, falei, Isadora, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí ela só falava, engole o choro, engole o choro e vai fazer. Que meus alunos são os melhores do Brasil, isso vocês já estão cansados de saber, né? Mas a partir de agora a gente vai ter um quadro em que eu vou trazer para vocês os melhores alunos do Brasil, para vocês conhecerem a história deles e, claro, poder se identificar e entender por que eles fazem o meu curso e como isso transforma a vida deles. Hoje eu vou conversar com a Poli, que é minha ex-aluna, fez meu curso da segunda fase de Direito do Trabalho e ela vai contar para vocês. Poli, conta para os meninos como que foi essa sua trajetória de preparação para a OAB. Conta para eles primeiro da primeira fase. Primeiro, boa noite. É difícil até eu falar sem me emocionar, mas eu vou tentar. Porque é o seguinte, eu estava na trajetória da OAB, nessa fase eu já estava pela 5ª vez na primeira fase. E aí eu passei na primeira fase e fui para a segunda fase em Direito Administrativo, né? Onde foi assim... Já começou o trem esquisito, né, gente? Trágico, foi trágico. E aí, assim, um desespero, porque se eu não passasse, como eu não passei, eu só teria uma chance de repescagem para não ter que voltar para a primeira fase. E aí você estava em pânico, e aí eu estava em feito pânico 5 vezes a a primeira fase. E tudo que eu queria na minha vida era não ter que fazer a prova da primeira fase de novo, né? E aí, assim, o emocional já estava todo abalado, já estava, assim, arrastando mesmo. E aí uma pessoa me falou, conversando, né, naquela tristeza toda, naquela melancolia, uma pessoa falou comigo, você tem que conhecer a Isadora. Eu falei, mas quem que é a Isadora? Aí ela já me passou o contato da Isadora de cara. Aí eu falei, eu vou ligar para ela, mandei mensagem para ela e contei minha história. Aí ela virou e falou assim, primeira coisa que você vai fazer é mudar para Direito do Trabalho. Isso, que eu sou conhecida por roubar as pessoas das outras áreas, entendeu? Então, se você faz administrativo, penal, conversa comigo. Eu peço só alguns minutos, né, Poli? Aí ela falou comigo, passa para Direito do Trabalho e vem conversar comigo. Peguei, fui lá, já fiz a inscrição e fui atrás da Isadora. Comprei o curso. E assim, ela não só me fez passar na prova, que isso aí é o fechamento de tudo, como me resgatou, igual a Fênix, né, das cinzas. Porque eu já estava assim, para desistir. E ela falou comigo, você vai passar, não tem como você não passar. Foi quando eu conversei com você a primeira vez, não foi, Poli? Porque a Poli estava muito desestruturada, porque tinha sido reprovada na segunda fase em Direito Administrativo. E ela veio conversar comigo por esse medo mesmo, de ter que voltar para a primeira fase, que eu falo com vocês, eu considero a primeira fase, gente, um tormento. Tormento. A segunda fase é muito mais direcionada, é prática. Agora, voltar para a primeira, com aquele tanto de matéria, aquele tanto de cobrança, né, Poli? Não, e o seu emocional já chega lá na prova destruído. E aí, a Poli chegou para mim, me narrando a seguinte situação. Ela falou assim, Isa, eu não sei Direito do Trabalho e eu nunca fiz uma peça. Não foi isso, Poli? Exatamente. Ela falou assim, não tem problema, você vai aprender, porque você vai passar. E aí foi, nós começamos assim, e aí eu já comprei o curso já direto e aí aquela plataforma maravilhosa e eu já comecei a assistia todas as aulas, inclusive fui aluna 5 estrelas, porque eu assistia todas as aulas e fazia todas as peças. Foi isso mesmo. Foi. A Poli cumpria tudo. Fala para os meninos qual que é a importância de cumprir todas as partes do cronograma. Todo o roteiro, todo o roteiro. Videoaula, apostila, fazer peça. Exercício. E o diferencial, né, no meu caso, foi que nós tínhamos como fazer as provas, mandar para a Isadora, ela corrigia e mandava para a gente. Então, assim, você via exatamente onde você estava errando, né? Ela apontava, mandava recadinho, falava, olha, você não pode errar isso mais. E, assim, era uma conversa como se fosse, assim, a Isadora já era da minha família já, porque tudo era ela e ela me ajudou, assim, desde o primeiro momento. E o mais legal é que me ajudou a acreditar que eu ia passar,
né, para começar, né, Isa? Exatamente. Conta para os meninos, Polly, que eles quando começam, eles ficam muito desorientados. Sim. E falam assim, eu não vou conseguir fazer. Desde a primeira peça, você já conseguia fazer tudo? Não, era interessante isso, porque eu nunca tinha feito uma peça. E aí você vai seguindo exatamente o que ela fala no cronograma, né? E ela manda tudo direitinho, passo a passo de como fazer uma peça, o esqueleto, e você já de cara já sabe fazer. Eu lembro que ela brincava e falava assim, daqui a pouco você vai estar fazendo uma peça sem sentir. E é verdade. E assim, eu nunca tinha feito uma peça, comecei a fazer, mandava, corrigiam de volta, trazia, então era sensacional, assim, foi um diferencial mesmo na minha vida. Tanto é que até hoje eu sigo ela onde ela for. Mas assim, o mais importante é você seguir o cronograma, seguir as aulas, todas as atividades. É muita coisa? A Isa não tem dó, ela não tem dó. Ela manda mesmo muito exercício, muita atividade, e você fica meio apavorado, achando que não vai dar conta de cumprir o cronograma, né? Mas, quando você vai ver, você já está fazendo as peças. E quando eu vi que eu já estava começando a fazer, sem ajuda, né? Aí eu fiquei deslumbrada com aquilo. Aí ela tinha as aulas presenciais, né? Que ainda era antes da pandemia, foi em 2019. Era uma parte online, encontro presencial uma vez por semana, né, Encontro Polly? presencial nos finais de semana, teve encontro presencial no domingo, assim, antes da prova, um domingo antes da prova. Então, assim, é dedicação, eles escutam, a Isadora, você manda mensagem para ela, ela responde, tira suas dúvidas. Então, assim, não tem nem o que falar, assim, eu falo que eu exagero quando eu vou falar dela, porque eu saí de um lugar porque eu não acreditava mais que eu ia poder passar na OAB. Porque foi 5 primeira fase e 2 segunda fase. Isso, a primeira em administrativo e a segunda em direito Exatamente. do trabalho. E, gente, a Polly foi da época, porque foi logo antes da pandemia, Sim. né? Que o curso tinha esse formato, que era online, as aulas online, mas a gente tinha encontro presencial uma vez por semana de quem é aqui de Belo Horizonte região. E agora, com a metodologia invertida 2.0, nós vamos voltar com esse modelo, que é o que todo mundo ama, né, Polly? Não, e quando a gente chegava no dia da aula presencial, ela fazia um simulado. Chegava lá e falava, agora vocês vão sentar e vão ficar aqui às 5 horas fazendo a prova. Como se estivesse lá no dia, sabe? Então, assim, preparava o físico, preparava o psicológico, e a gente, assim, conseguia cumprir tudo direitinho, né, Isa? E às vezes os meninos, Polly, eles ficam assim, durante a preparação, eles acham que eles vão começar a preparar e que eles vão levar tudo na maior, não, eu vou ficar tranquilo. Conta pra eles o seu desespero de toda semana. Nossa, era muito desesperador, chorava. Quantas vezes você chorava, Polly? Chorava todo dia, ligava pra ele, falei, Isadora, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí ela só falava, engole o choro, engole o choro e vai fazer. Tá cansada, chegava do serviço, né? E aí eu ficava até de madrugada assistindo aula, mas ela falava, não para de fazer. Vou mandar mais para você, vou mandar mais peças para você fazer. E os meninos acham que para fazer o curso da forma como eu quero que seja feito, porque tem que fazer muito treino, tem que assistir tudo. Sim. Eu já faço o curso direcionado, né, Polly? Eu não ensino coisa que não vai cair. O que não vai cair não vai ser ensinado. Isso. E eles acham que só tem condição de cumprir quem tem o dia todo à toa para estudar. Você tinha o dia todo? Nossa, era trabalho, filho, marido, tudo. Chegava em casa exausta. No finalzinho, quando você tinha tudo pronto, é que eu ia pegar para estudar. E graças a Deus deu certo. Mas tem que ter disciplina, tem que cumprir, porque ela não monta aquele cronograma à toa. Ela sabe que é necessário, porque se você não cumpre, não dá certo. O cansaço bate, o desespero, na hora que você vê aquele tanto de peça lá no sistema, aquele tanto de atividade, você fala, nossa, será que eu vou conseguir? Mas graças a Deus, ainda ganhei até mimo, gente. Ela mandou um envelope para minha casa, com um planner, com caneta, com post-it, tudo com bilhetinho. Então, assim, não tinha como você não apaixonar, sabe? Além do curso ser maravilhoso, o suporte que ela dá,
Eu não acho que não tem igual, não. Não tem igual, gente. Eu sou suspeita. E a Poli, ela tá falando desse mimo porque a gente tinha um aluno 5 estrelas, que eu acho que eu vou até que ter... Depois que você fizer esse vídeo, que a gente postar esse vídeo, eu vou ter que voltar com o aluno 5 estrelas. O que é o aluno 5 estrelas? Eu marcava uma data X e falava assim... Olha, e aí para todos os alunos, não só de Belo Horizonte. Eu mandei mimo, eu lembro que eu mandei mimo lá para Roraima. Foi pro Brasil todo, Brasil todo. Eu marcava uma data específica e falava assim, ó, nessa data, quem tiver com 85% do curso assistido e com as peças todas em dia, vai ganhar o título de aluno 5 estrelas. E qual que era o bônus de quem se tornava aluno 5 estrelas? Ele ganhava peças extras para fazer, em que eu gravava vídeos específicos para aqueles alunos, mostrando onde que ele errou, o que que ele tinha que melhorar. Ou seja, era aquele aluno que estava ali com garra total, cumprindo tudo, e ele ainda ia ganhar um plus mais personalizado ainda comigo. E aí esses alunos 5 estrelas, que não foram muitos para vocês verem, que quando eu falo com vocês, gente, deixa de corpo mole, porque quem cumpre, quem faz o que tem que fazer, é pouca gente. E aí eu acho que alunos 5 estrelas, eu acho que foram uns 8 ou 10 alunos 5 estrelas, e aí eu mandei para casa deles um mimo, um planner, post-it, caneta. E além disso, as peças extras para ter um contato ainda mais personalizado comigo. E aí, pessoal, é o que eu sempre falo, não importa se o curso é online, né, Poli? Então, que você fez, não importa se o curso é online. A personalização, o contato direto, dá para ser feito. Isso é uma coisa que eu não abro mão de jeito nenhum, né, Poli? E sem contar que a linguagem, né, da Isadora é uma linguagem que não tem como você não entender. Né? Então, eu começava a assistir as aulas dela e eu falava, gente, nem na faculdade eu tive uma aula assim, tão clara, tão, sabe, que você conseguia enxergar. Sem contar que quando o seu psicológico já estava lá embaixo, porque faltava um dia antes da prova, ela gravou um vídeo para cada aluno e incentivando um vídeo assim, personalizado para cada um. Não foi aquele vídeo geralzão, não. Mandou um vídeo para mim, me desejando boa sorte, falando que ia dar tudo certo. Então, assim, gente, não tem como. Essa aqui é... Não tem, gente. Não tem. Nesse Brasil não tem. Por isso que eu falo com vocês. E eu sou assim, e o meu curso é dessa forma, porque eu tenho alunos como a Poli. E eu falo com vocês, pessoal, a minha trajetória, a minha história, ela é construída de pessoas como a Poli. Quando eu falo com vocês que não importa qual é a situação que você tá, não importa qual é a rotina que você tenha, se esse é o seu objetivo, dá para fazer e eu vou ser a primeira pessoa a pegar na sua mão e te levar até a aprovação. Poli, conta para os meninos, quanto que era importante para você essa carteirinha da OAB? Era um sonho, né? Porque eu fiz a faculdade também com muita dificuldade. E assim, o meu sonho era advogar e eu falava, eu preciso, né? Eu preciso dessa carteirinha porque eu quero trabalhar como advogada. E aí o tempo foi passando, eu formei, demorei 1 ano e meio para passar na OAB. Eu só consegui passar quando eu encontrei a Isadora. Porque se eu não tivesse encontrado a Isadora, eu teria voltado para a primeira etapa. Eu falo com vocês têm que me escutar. É isso, gente. E aí, quando eu lembro, a Poli até estava me lembrando hoje, que no dia da prova, Poli, você me mandou, o que você fez? Quando você saiu da prova? Saí da prova, quando a gente tem aquele rascunho, né? Isso. Da prova, eu fiz a prova 2 vezes. Fiz a prova e passei toda pro rascunho, que eu falei, eu tenho que mandar para Isadora. Eu entrei quando eu saí da prova, lá fora, eu já pus a prova numa mesinha, já tirei foto e mandei para ela. Eu já estava online, já acompanhando a trajetória toda da prova. Ela olhou minha prova, eu escuto a voz dela falando, amor, você passou com certeza. E aí eu já saí gritando, assim, sabe? Mas foi sucesso, gente. Não tem erro. A Isadora, ela vai te resgatar da onde você estiver, só que você vai ter que mudar para direito do trabalho. Não tem como. E eu falo, e Poli, da mesma forma que quando você foi minha aluna, eu falei com você e eu falo,
Eu acredito muito antes em vocês do que vocês mesmos, né? Com eu certeza. sei do potencial que vocês têm, mas do potencial de quem faz, né, Polly? Porque a Polly, mesmo estando totalmente desestruturada, vindo desse tanto de reprovação na primeira fase, ela se comprometeu com o que tinha que ser feito. E aí eu falei com ela, não tem outro resultado a não ser a aprovação. E da mesma forma que eu te falei naquela época, eu te falo hoje de novo. Você sabe que o que você quiser construir na sua vida, você vai conseguir. Porque você é uma mulher foda. E quando você resolve, você sabe que você consegue, né? Ai, gente, não tem como não amar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso bloco, em que eu vou sempre trazer um aluno meu, que são os melhores do Brasil, mas eu preciso mostrar a cara deles para vocês entenderem e para vocês perceberem porque eu cheguei onde eu cheguei, né, Polly? Ai, obrigada. Obrigada, adorei. Perfeita.